Nham, 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 blá, blá, blá. Dando aquela aquecida na voz, Renatinha, então vai botar isso aí, né? Pelo amor. Corta isso aí, né? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 50 Geek. E aí, como é que você tá? Tudo certinho? Tudo jóia? Vamos bater um papo legal, falar sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Não é o Batman do Nolan, esse é do quadrinho, tá bom? E claro, agora a gente tem essa parceria maravilhosa com a Renatinha Caça, que vai ser editora dos vídeos aqui do canal. E aí, gostou? Né? Depois deixa o like ali, escreve, tá? Já comenta e tal. E vamos lá, vamos botar pra quebrar, né, Renatinha? Bora lá? Então, falando sobre esse quadrinho. Esse quadrinho foi lançado em 1986 aqui no Brasil, 85 nos Estados Unidos e 86 aqui no Brasil. E essa resenha, né, na verdade, vai em homenagem ao meu amigo Moisa, lá do canal Nerds Barbados, que ele falou pra mim, pô, 50, ele me chama de 50. Ô, 50, faz um review aí de quadrinho, cara. Pô, tu fala tanto de quadrinho e tal. Então, Moisa, esse review especial pra você, tá bom? Então, como eu falei, ele foi lançado aqui em 1986. Então imagine, na época nós tivemos um ano antes a Crise nas Infinitas Terras, né, que foi um quadrinho espetacular, também está entre o que eu mais gosto, um dos quadrinhos que eu mais amo, né, em primeiro lugar Cavaleiro das Trevas e depois Crise nas Infinitas Terras. Foi um quadrinho maravilhoso, né, que fez um reboot no mundo da DC, né, porque o próprio nome do quadrinho diz, né, Crise nas Infinitas Terras, porque a DC tinha incontáveis mundos, né? Terra 1, Terra 27, Terra não sei quanto. Porra, tem um monte de terras, porque ao longo dos anos a DC foi adquirindo outras editoras, né? Que faliam, quebravam e tal. Então ela comprava essa editora e vinham junto esses personagens. E ela tinha que encaixar em algum lugar. Então ela começou a criar um monte de terra. Mas isso aí é papo para uma outra história. Se você quiser que eu fale sobre Crise nas Infinitas Terras, você deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, voltando ao Batman. Esse vídeo vai ter spoiler, né? Mas, porra, a série que saiu em 1986, né? Vai te lascar se você não leu ainda, vá ler, ou então você pode procurar a animação, tá? O desenho da Crise, porra, eu tô, cara, é velho, até que pariu. Você pode procurar a animação, está em duas partes, tá? De Batman Cavaleiro das Trevas, e é uma animação muito legal, porque, além de tudo, ela imita, né? Tenta imitar o traço do quadrinho na animação. Então é muito, muito top, muito legal. Mas basicamente a história de Batman, o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que não só o roteiro, mas também a arte é dele, né? Se passa num futuro distópico que o Batman já está aposentado, é um cara de 50 anos, já um cara, só que Batman, né? Cara grandão, quadradão, um cara enorme, né? Já está aposentado, já o próprio governo não deixa mais os super-heróis entrarem em ação, né? Meio que persegue os caras e tal. Então existem vários heróis que ou se foram de arrasta para cima ou estão aposentados por isso, né? Porque o governo não admite mais esse tipo de coisa. E aí Gotham é meio que dominada por uma galera, né? Que se dizem os mutantes, né? Não é o mesmo mutante da Marvel, não tem nada a ver uma coisa com outra, não mistura as coisas. E aí se dizem os mutantes e os caras estão metendo o terror na cidade de Gotham. E Batman, o Bruce, né, vê algumas coisas assim e ele resolve voltar ativa. Mas o legal da narrativa desse quadrinho, o que é? Na maioria das vezes, em vez de nós termos diálogos entre o Batman e entre os criminosos e tal, não. A maioria das vezes nós temos ele pensando, o Batman pensando, né? Existem algumas cenas que às vezes ele está pulando de prédio e tal, e ele reclama das dores no corpo, reclama que já está velho para isso, que já está muito pesado, sabe? Essa narrativa dele pensar de como está o corpo dele, como ele se sente
quanto a ser o Batman, né? E tentar fazer o que ele fazia quando era mais jovem, cara, essa narrativa é muito top, é muito legal, né? Até o próprio Frank Miller, em uma das cenas, ele conta brevemente, né, com o Batman pensando isso, como foi criado e por que o símbolo no peito do Batman é amarelo, né? Quer dizer, hoje em dia agora usam tudo preto e tal, mas eu adoro aquele símbolo clássico, que é assim, o símbolo oval, né? O símbolo amarelo com um morcego no meio. Porque uma hora ele está atravessando de um prédio ao outro, né? Ele usa um arpão e ele está caminhando por cima desse cabo e uma quadrilha, se não me engano, 2 caras, eles estão em helicópteros e tal, e o cara dá um tiro e pega justamente no peito dele, em cima do símbolo, né? Essa cena está se passando à noite, e aí, enquanto ele cai, ele pensando, o cara é um idiota, né? Acertou onde eu queria que ele acertasse, porque eu criei justamente o símbolo, a minha roupa é escura, mas o símbolo é amarelo justamente para chamar a atenção, para que, se eu tenha que levar algum tiro, que eu leve no peito, onde eu tenho a parte mais protegida do uniforme. O miserável é um gênio! Então, isso é muito, muito legal, sabe? Esse tipo de narrativa com os pensamentos do Batman enquanto rola a ação é muito legal. E aí, o que acontece? Uma hora ele vai enfrentar o chefe dessa quadrilha mutante, né? Ele vai enfrentar o cara e vai no mano a mano, mas o cara é 30 anos mais jovem que ele, o cara é fortão também, e o cara dá um pau nele, ele basicamente quase quebra ele, né? Porque ele vai naquela ansiedade, né? Se sentindo jovem e achando que pode enfrentar o cara, ele toma um cacete, velho, que tu não faz ideia. Ele se quebra todo, né? E nesse meio tempo aparece uma menina e o ajuda. E tanto que essa menina acaba se tornando a Robin dele, né? E é muito legal a interação, porque ela é uma menina, ela é jovem, né? E ele já é um cara, uns 50, né? Eu entendi a referência. Tipo eu, né? Só que ele em bem melhor forma do que eu, com certeza. E aí existe essa interação entre eles, né? O Alfred ainda é vivo, né? O Alfred já tem uma idade muito avançada, claro, né? Porque se o Batman está com 50, o Alfred deve estar com no mínimo 80 anos, né? Não fala a idade dele, mas no mínimo ele tem uns 80 anos, né? E essa interação é muito legal, né? E aí ele volta para a Batcaverna, todo quebrado, todo lascado, e ele começa a pensar que, peraí, eu não posso me dar o luxo de tentar enfrentar esses caras no mano a mano, porque eu tô velho, né? Já tô velho, não tenho mais o mesmo reflexo que eu tinha antes, não tenho mais a resistência física que eu tinha antes, né? Apesar de ser o Batman, apesar de, pela idade dele, estar em forma, mas, claro, né? A idade vai chegando e a gente vai sentindo isso, é normal, né? Então tem aí toda essa interação e tal, e nesse meio tempo você vai se perguntar, tá, mas peraí, 50, e os vilões tradicionais da DC tem? Tem. Aqui aparece o Duas Caras e aparece ele, o principal, o Coringa. O Coringa ainda tá vivo, sabe? E ele tá numa clínica para malucos, né? Eu não lembro se é o Arkham, né? Eu acho que é o Arkham. Ele tá nessa clínica e tal, e eu acho que até tem um pouco do Coringa do Joaquin Phoenix, né? Que pra mim não é o Coringa, me perdoe, né? Porque acontece uma cena parecida que eu acho que até foi tirada desse quadrinho, né? Porque o Coringa parece que tá recuperado, né? Não é mais aquele maluco e tal, e levam ele a um programa de TV, e nesse programa ele bota o apresentador de arrasta pra cima, e aí volta a ser aquele Coringa malucão que todos nós amamos, né? Porque a gente adora o Coringa doidão. Você não tem igual, né? E nesse embate, sendo o mais breve possível, o Batman se recupera e aí ele vai enfrentar de novo
o líder dos mutantes, né? Só que daí ele começa a usar a inteligência, porque o Batman é hiperinteligente. Então, em vez de ele usar só a força física, ele leva o combate para um lamaçal, porque daí iguala os dois, porque o cara, mesmo sendo jovem, ele tem os movimentos retardados por causa da lama. E aí o Batman usa de toda a experiência de combate dele para derrotar o cara. Cara, é muito legal, tanto no quadrinho quanto na animação. Isso é muito top, é muito massa, sabe? Então, se não achar o quadrinho, tente assistir a animação, que é quase o Ctrl+C e Ctrl+V, tá? E nessa época apocalíptica, temos a imprensa, né? Que é uma imprensa bem parecida com a que nós temos agora, né? O puro suco do estrume. É a mesma, bem parecidinha, tá? Então sempre aparecem os quadros da televisão falando o Batman é um maluco, porque não sei o quê, papapá, aquela coisa toda e tal. Né? Só que nesse meio tempo, como o Batman voltou a agir, e vocês lembram que eu falei que o governo não estava mais deixando os super-heróis atuarem, né? Que achavam que eram vigilantes, isso e aquilo. Nesse meio tempo, o governo está de olho, né? E o próprio presidente, que no quadrinho é o Ronald Reagan. Mas porque isso é da época, né? E aí ele chama o braço direito dele, o braço direito do governo na época, que era quem? Nada mais, nada menos que o Superman. Ele chama o Superman e diz, olha, cara, tu dá um jeito nesse negócio aí, porque, né, não dá esse negócio de vigilante, papapá, tu vai lá dar um jeito nesse negócio aí. E aí o Superman vai, e aí até onde você tem, né, que tivemos depois com o Zack Snyder, Batman vs Superman, que foi tirado do quadrinho, foi tirado desse quadrinho, em específico o combate entre o Batman e o Superman. Todo mundo, mas o Batman não dá jeito no Superman. Não, mas o Batman tem tecnologia, tem experiência em combate, né? E assim, apesar do Superman ter super força, o Batman tem muito mais experiência e técnicas de combate do que o Superman. O Superman resolve na base do murro, né? Força bruta, mas sem técnicas de combate, diferente do Batman. E aí o Batman usa uma roupa super tecnológica, mas isso é mais pro final, né? Antes disso, a gente tem, claro, o combate entre o Batman e o Coringa. E, cara, é muito louco, sabe? Muito louco. Tem várias cenas bacanas, né? Renatinha, se tu achar as cenas aí do Batman sentando a mão no Coringa, por favor, coloque, tá bom? E no final, o Batman põe o Coringa e ele arrasta pra cima. É o último combate dos dois. Já não tinha mais, porque aquilo que eu falei pra vocês, aquela narrativa do Batman pensando nas coisas, né? No momento final entre os dois, ele pensa, pô, não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito, porque eu vou prendê-lo, ele vai voltar, eu vou prendê-lo, ele vai voltar, e ele, cara, ele acaba com muitas pessoas, né? O Coringa, nessa nova fuga dele. E aí o Batman acaba quebrando o pescoço dele. Só que nessa brincadeira, né, o Batman também sai todo ferrado, todo lascado. E aí, pulando mais pro final, né, detalhes você pode ver no quadrinho ou na animação, que eu já falei para você. E no final tem um embate entre o Superman e o Batman. Antes disso, o Superman vai como Clark conversar com o Bruce, né? E vai conversar, os dois têm uma conversa franca e tal. E ele falou, Bruce, para com isso, cara. Para, que sabe que o governo não quer mais tu parar com isso e tal. E o Bruce já dá nos dedos dele pra tu virar-se fantoche do governo, né? Não, tu virou o fantoche deles e tal. E acontece um incidente internacional, né? Com armas atômicas e tal, que o Superman tem que deter. Nisso ele acaba explodindo algumas bombas e ele tem meio que o seu poder reduzido um pouco. E aí acontece um embate, né? Nesse meio tempo o Batman entra em contato com o Oliver Queen, que você sabe que é o Arqueiro Verde, né?
que já não tem um braço, tá bem velhão, barbudão, muito louco da cabeça, sem um braço, e ele pede ajuda dele, porque tem uma cena que o Oliver Queen, né, o Arqueiro Verde, lança uma flecha com uma névoa de kryptonita, né? Claro, ele tenta acertar o Superman, óbvio que vai ver, né? Segura a flecha, explode e tal, e aquilo deixa o Superman mais fraco. E o Batman, como tá com uma armadura, ele tá uma armadura e ele liga direto na fonte de energia de um poste de Gotham. Liga ali, cara, e o pau tora. É muito bom, velho. A cena de combate, tanto do quadrinho quanto da própria animação, é muito boa. O Batman dá um pau no Superman, ele dá um cacete no Superman, ele só não bota o Superman de arrasta pra cima porque ele já estava com tudo planejado para fingir a morte dele. Tá entendendo? Porque não adiantava, o governo estava perseguindo ele, então ele tinha que dar um jeito de sumir, né, ou morrer, né, para não encherem mais o saco dele. E aí ele toma lá um medicamento e na hora do bem bom, na hora que ele tá quase botando o Superman pro pau, o coração dele para, né? Para. E aí tem aquela coisa do enterro, aquela, né? Funeral do Batman, né? Do Bruce Wayne, essa coisa toda. Só que quando o Superman, o Clark, vai lá perto do túmulo dele e tal, né? E quando ele tá saindo, ele vê a menina, a Carrie. Se não me engano é Carrie o nome da menina, que é a Robin, né? Tá ali e tal. Quando ele sai, aparece um quadro que ele escuta um batimento cardíaco. E aí ele vira, olha pra menina, a menina fica apavorada, pensando, pô, ferrou, né? Ele sabe que ele tá vivo, vai dar zerda. Ele olha e dá uma piscadinha pra menina e vai embora. Então ele deixa, sabe? Sabe que o Batman tá vivo, então, mas ele deixa mesmo assim. E basicamente é assim que termina a história. Eu contei por cima para você ter essa curiosidade de tentar achar o quadrinho. Foi lançado em 4 edições aqui, tá? Em 1986, como eu falei. Ou se você não achar o quadrinho, vá atrás da animação, que eu adoro, né? Vira e mexe. Infelizmente eu não tenho mais o quadrinho. Quando eu comprei, eu tinha 15 anos. Agora imagine, para mim, um garoto de 15 anos passando numa banca de revista, né? A Duda, se tiver banca de revista, aí bota a imagem para o pessoal lembrar o que é uma banca de revistas. E ver essa edição. Cara, eu fiquei apaixonado. É aquilo que eu falei, tanto a narrativa quanto a arte é maravilhosa. O Frank Miller, para mim, né? Foi a melhor obra dele. Assim, então, mas a gente tem a Queda de Murdoch, lá do Demolidor, que também é muito top, né? O roteiro é dele, mas se não me engano, é David Mazzucchelli que desenha, né? Eu não gosto do desenho do David Mazzucchelli, me desculpe, né? O traço do Frank Miller eu acho muito mais legal. Mas também o roteiro é maravilhoso A Queda de Murdoch. Procure, leia, é muito legal, sabe? E então imagine para mim, eu com 15 anos de idade, fã do Batman, né? Sempre fui fã do Batman. Ler essa história, cara, a história é maravilhosa. A narrativa, o diálogo, essa narrativa que eu falei para você sobre o Batman, estar pensando nas coisas que estão acontecendo, né? A sua própria condição física, ele pensando, pô, que dor aqui, eu tô com dor aqui. E ele mesmo se criticando. Tu é um velho, tu não tem mais que fazer isso, cara. Tu não tem mais... Cara, é muito legal. Muito legal mesmo. Então, aconselho, procurem o quadrinho, né? Ou procurem a animação. Você vai se divertir. É muito legal. E talvez, não vou afirmar, porque cada um cuida do seu gosto. Talvez você diga assim, porra, Cinquentão tinha razão. É o melhor quadrinho que eu já li na minha vida. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Esse é um resumo básico da história, né? Teve spoiler. Porra, vai se lascar. Com carinho, claro, né? Porque, porra, saiu em 86 esse quadrinho, velho. Para com esse negócio de... spoiler, porra. Então, espero que você tenha gostado. Não esqueça, né? Deixe o seu like, comente, aquela coisa toda. Inscreva-se no canal para ajudar, né? E se você quiser mais alguma resenha de uma outra saga, de um outro quadrinho, deixe aqui nos comentários para mim.
tá bom? Então esse foi um review de Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller de 1986, especial para o meu amigo Moisa do Nerds Barbados, tá bom? E claro, espero que você tenha gostado, porque agora os vídeos serão mais elaborados, que agora temos a nossa amiguinha a Renatinha Caça para fazer a edição dos vídeos aqui do canal. Então, ó, Renatinha, põe o teu contato aí pro pessoal, né? Quem quiser fazer com a Renatinha, porra, né? Entre em contato com ela, dá essa força também e joia? Fechou? Galera, tô indo embora. Tchau. Fui.